Zygmunt Bauman. Modernidade e Holocausto. 8. Pós-reflexão. 1. Racionalidade e vergonha. Uma história de Sobibor. 14 internos tentaram escapar. Em questão de horas, foram todos capturados e levados à praça de assembleia do campo para serem confrontados com os demais prisioneiros. Lá, disseram-lhes, daqui a pouco vocês vão morrer, é claro. Mas, antes, cada um vai escolher um companheiro para morrer junto. Eles reagiram, nunca. Ao que replicou calmamente o comandante, se vocês se recusarem, eu mesmo farei a escolha. Só que, nesse caso, escolherei 50 em vez de 14. Não precisou cumprir a ameaça. Em Shoah, Lanzmann mostra um sobrevivente que conseguiu fugir de Treblinka e se lembra que, quando o gás diminuía nos alimentadores das câmaras, membros do Sonderkommando tinham suas rações de comida suspensas e, como não eram mais úteis, eram ameaçados de extermínio. Suas perspectivas de sobrevivência renasciam quando novos grupos judaicos eram recolhidos e carregados nos trens para Treblinka. Também no filme de Lanzmann, um antigo integrante de um desses comandos especiais, hoje barbeiro em Tel Aviv, conta que, quando raspava o cabelo das vítimas para a fabricação de colchões alemães, não revelava o objetivo daquilo e incitava as pessoas a irem mais rápido para o que supunham ser um banho público. Na discussão iniciada pelo profundo e comovedor artigo Poloneses Pobres Veem o Gueto, publicado pelo professor Jablonski em 1987 nas páginas do respeitado semanário católico polonês Tygodnik Powszechny, Jerzy Jastrzębowski lembrou uma história contada por um membro mais velho de sua família. A família se oferecera para esconder um velho amigo, um judeu que parecia polaco e falava o polonês elegante de um aristocrata, mas recusou-se a fazer o mesmo por suas 3 irmãs, que pareciam judias e falavam com acentuado sotaque judeu. O amigo recusou-se a ser salvo sozinho. Jastrzębowski comenta, início da citação. Tivesse sido diferente a decisão da minha família, havia 9 chances contra 1 de que seríamos todos fuzilados. Na Polônia ocupada pelos nazistas, a punição por esconder ou ajudar judeus era a morte. A probabilidade de que nosso amigo e suas irmãs sobrevivessem naquelas condições seriam talvez menores ainda. E, no entanto, a pessoa que me contava esse drama de família, repetindo o que a gente podia fazer, não havia nada que a gente pudesse fazer. Não me olhava nos olhos. Ele sabia que eu percebia uma mentira, embora todos os fatos fossem verdadeiros. Fim da citação. Outro que contribuiu para a discussão, Kazimierz Ivanovski, escreveu, início da citação. Se no nosso país, na nossa presença e diante dos nossos olhos, milhões de inocentes foram mortos, isso é tão terrível, uma tragédia tão imensa que é natural, humano, compreensível que aqueles que sobreviveram se sintam assombrados e não consigam recuperar a calma. É impossível provar que se poderia ter feito mais do que foi feito, embora também seja possível provar que se poderia ter feito mais. Fim da citação. Władysław Bartoszewski, que durante a ocupação foi encarregado da assistência polonesa aos judeus, comentou, só pode dizer que fez tudo o que podia aquele que pagou por isso com a morte. De longe a mensagem mais chocante de Lanzmann é a racionalidade do mal, ou seria o mal da racionalidade. Hora após hora dessa interminável agonia que é assistir Shoah, a terrível, humilhante verdade revela-se e desfila toda a sua obscena nudez. Quão poucos homens armados foram necessários para matar milhões. Espantoso como estavam amedrontados aqueles homens armados, a que ponto conscientes da fragilidade do seu domínio sobre o gado humano. Seu poder assentava-se sobre os condenados que viviam num mundo de faz de conta, o mundo que eles, os homens armados, definiam e narravam para suas vítimas. Nesse mundo, a obediência era racional, a racionalidade era a obediência. A racionalidade compensava, pelo menos por um tempo, mas naquele mundo não havia outro tempo, mais dilatado. Cada passo no caminho para a morte era cuidadosamente elaborado de forma a ser calculável em termos de perdas e lucros, recompensa e castigo. Música e ar fresco eram a recompensa pela longa, interminável sufocação na viagem como gado.
Um banho completo, com vestiários e barbeiros, toalha e sabão, era uma saudação libertária para quem abandonava piolhos, sujeira e o fedor do suor e dos excrementos humanos. Pessoas racionais entram serenas, mansas, alegremente, numa câmara de gás, se puderem acreditar simplesmente que se trata de uma casa de banhos. Os integrantes do Sonderkommando sabiam que dizer aos banhistas que a casa de banho era uma câmara de gás era transgressão punível com a morte ou imediata. O crime não pareceria tão abominável e a punição não seria tão dura se as vítimas fossem levadas à morte simplesmente por medo ou resignação suicida. Mas para fundar sua ordem apenas no medo, a SS precisaria de mais tropas, braços e dinheiro. A racionalidade era mais eficiente, mais fácil de obter e mais barata. E assim, para destruí-las, os SS cultivavam cuidadosamente a racionalidade das vítimas. Entrevistado recentemente na TV britânica, um alto comandante da área de segurança sul-africana deu com a língua nos dentes. O verdadeiro perigo da organização negra Congresso Nacional Africano, disse ele, não está nos atos de sabotagem e terrorismo, por mais espetaculares e custosos, mas em induzir a população negra ou grande parte dela a desrespeitar a lei e a ordem. Se isso acontecesse, mesmo o melhor serviço secreto e as mais poderosas forças de segurança seriam inúteis. Temor justificado recentemente pela experiência da Intifada. O terror é eficiente enquanto o balão da racionalidade não é furado. O governante mais sinistro, cruel e sanguinolento deve ser um firme pregador e defensor da racionalidade, do contrário, perecerá. Dirigindo-se aos súditos, ele deve apelar à razão. Deve proteger a razão, louvar as virtudes do cálculo dos custos e resultados, defender a lógica em oposição às paixões e aos valores que irracionalmente não levam em conta os custos e se recusam a obedecer à lógica. Em geral, todos os governantes podem confiar que a racionalidade esteja do seu lado. Mas os governantes nazistas, além do mais, truncaram de tal forma as regras do jogo que a racionalidade da sobrevivência tornaria irracionais todos os outros motivos da ação humana. Dentro do mundo moldado segundo os padrões nazistas, a razão era inimiga da moralidade. A lógica requeria o apoio ao crime. A defesa racional da própria sobrevivência apelava a não resistir à destruição dos outros. Tal racionalidade lançava os sofredores uns contra os outros e obliterava a sua humanidade comum. Também fazia deles uma ameaça e um inimigo para todos os outros ainda não marcados para morrer e por enquanto desfrutando do papel de espectadores. Indulgente, o nobre credo da racionalidade absolvia tanto as vítimas como os espectadores da acusação de imoralidade e da consciência culpada. Tendo reduzido a vida humana ao cálculo da autopreservação, esta racionalidade roubava a vida humana à sua humanidade. O regime nazista de há muito desapareceu, mas seu legado venenoso está longe de morto. Nossa persistente inabilidade para chegar a um acordo sobre o significado do Holocausto, nossa incapacidade de desmascarar e desarmar a armadilha homicida, nossa disposição de continuar brincando de história com os dados viciados da razão que descarta os clamores da moralidade como irrelevantes ou loucos, nossa submissão à autoridade do cálculo custos-benefícios como argumento contra os mandamentos éticos, tudo isso evidencia a corrupção que o Holocausto expôs, mas fez pouco, ao que parece, para desacreditar. 2 anos da minha tenra infância foram marcados pelas heroicas, mas infrutíferas tentativas do meu avô de me apresentar aos tesouros da sabedoria bíblica. Talvez ele não fosse um professor muito inspirado, talvez eu fosse um aluno ingrato e obtuso. O fato é que não me lembro de quase nada das suas lições. Uma história, contudo, penetrou fundo no meu cérebro e me perseguiu por muitos anos. Era a história de um santo sábio que encontrou um mendigo na estrada quando viajava com um jumento carregado de sacas de comida. O mendigo pediu algo para comer. Espere, disse o sábio, primeiro tenho que desamarrar os sacos antes. Porém, que terminasse de fazê-lo, a prolongada fome cobrou seu tributo e o mendigo morreu. Então o sábio começou a rezar: castigue-me, Senhor, por não ter salvo a vida do meu próximo.
O choque que essa história me causou é praticamente a única coisa que eu lembro das intermináveis homilhas do meu avô. Ela chocava-se com toda a lavagem cerebral a que me submetiam as professoras naquela época e a que me submetem desde então. A história chocava-me por ilógica, e com efeito era, e, portanto, como errada, o que não era. Foi preciso o Holocausto para me convencer de que a segunda coisa não decorria necessariamente da primeira. Mesmo sabendo que não se poderia fazer muito mais do que foi feito para salvar as vítimas do Holocausto, pelo menos não sem custos adicionais provavelmente formidáveis, isso não significa que as aflições morais possam ser postas para descansar. Nem que a vergonha de uma pessoa moral seja infundada, mesmo que sua irracionalidade em termos de autopreservação possa ser provada de fato com facilidade. Para esse sentimento de vergonha, condição indispensável à vitória sobre o lento veneno que é o pernicioso legado do Holocausto, são irrelevantes os cálculos mais escrupulosos e historicamente acurados do número daqueles que poderiam e daqueles que não poderiam ajudar, daqueles que poderiam e daqueles que não poderiam ser ajudados. Mesmo os mais sofisticados métodos quantitativos de investigação dos fatos não nos levariam muito longe em matéria de solução objetiva, isto é, universalmente irrefutável, para a questão da responsabilidade moral. Não há método científico para decidir se os vizinhos decentes falharam em impedir o transporte dos judeus para os campos de concentração porque os judeus eram passivos e dóceis demais ou se os judeus raramente conseguiram escapar dos seus perseguidores porque não tinham para onde fugir, por sentirem a hostilidade ou indiferença do meio. Também não há métodos científicos para decidir se os residentes prósperos do gueto de Varsóvia podiam ter feito mais para aliviar a provação dos pobres que morriam de fome e de frio nas ruas ou se os judeus alemães poderiam ter se rebelado contra a deportação dos Ostjudenjudeus do leste ou se os judeus com cidadania francesa poderiam ter feito algo para impedir que os judeus estrangeiros fossem encarcerados. Pior ainda, no entanto, é que o cálculo das possibilidades objetivas e dos custos só obscurece a essência moral do problema. A questão não é saber se os que sobreviveram coletivamente, combatentes que por vezes não podiam ser mais do que espectadores, espectadores que por vezes só podiam temer se tornar vítimas, deveriam sentir vergonha ou orgulho de si mesmos. A questão é que somente a vergonha libertadora pode ajudar a recuperar o significado moral da terrível experiência histórica e assim ajudar a exorcizar o espectro do Holocausto, que até hoje assombra a consciência humana e nos faz negligenciar a vigilância no presente em prol de vivermos em paz com o passado. A opção não é entre vergonha e orgulho, mas entre o orgulho da vergonha moralmente purificadora e a vergonha do orgulho moralmente devastador. Não sei como reagiria se um estranho batesse à minha porta e me pedisse para sacrificar a mim mesmo e a minha família para salvar a vida dele. Tal dilema me foi poupado. Tenho certeza, porém, de que se me recusasse a abrigá-lo, seria plenamente capaz de me justificar com os outros e comigo mesmo argumentando que, pelo número de vidas salvas e perdidas, despachar o estranho foi uma decisão inteiramente racional. Tenho certeza, também, de que sentiria aquela vergonha irracional e ilógica mas por demais humana. E no entanto tenho certeza igualmente de que, não fosse por essa vergonha, a decisão de despedir o estranho iria me corroer até o fim dos meus dias. O mundo desumano criado por uma tirania homicida desumanizou as suas vítimas e aqueles que assistiram passivamente à vitimação, o que obteve pressionando uns e outros a usar a lógica da autopreservação como meio de se absolver a indignação e insensibilidade moral. Ninguém pode ser considerado culpado pelo simples fato de ceder sob tal pressão. Mas ninguém pode se furtar à autocensura moral por tal capitulação. E só quando nos sentimos envergonhados de nossas fraquezas podemos finalmente destroçar a prisão mental que sobreviveu a seus construtores e carcereiros. A tarefa, hoje, é destruir esse poder que tem a tirania de manter prisioneiras suas vítimas e testemunhas muito depois de desmantelada a prisão. Ano após ano o Holocausto vai encolhendo para o nível de um episódio histórico, que além disso recua mais e mais no passado.
A importância de lembrá-lo consiste cada vez menos na necessidade de punir os criminosos ou ajustar contas ainda não saldadas. Os criminosos que escaparam a julgamento são hoje velhos de senilidade bem avançada, como também o são ou logo serão a maioria dos que sobreviveram a seus crimes. Mesmo que outro assassino seja descoberto, arrancado de seu esconderijo e submetido a uma justiça tardia, será cada vez mais difícil enfrentar a enormidade dos seus crimes com a santa dignidade do processo legal. Disso é testemunho a embaraçosa experiência dos processos de Maniuk Barbie. Há também cada vez menos sobreviventes que eram maduros o suficiente na época das câmaras de gás para decidir se abriam ou fechavam a porta aos estranhos em busca de ajuda. Se o pagamento pelos crimes cometidos e o ajuste de contas esgotassem a importância histórica do Holocausto, poder-se-ia deixar esse horrível episódio onde aparentemente se encontra, no passado, e aos cuidados de historiadores profissionais. A verdade, no entanto, é que o acerto de contas é apenas uma das razões para lembrar o Holocausto para sempre. E, aliás, uma razão menor, o que nunca porém foi tão evidente quanto agora, quando essa razão perde rápido o que quer que lhe tenha sobrado de importância prática. Hoje, mais do que em qualquer outra época, o Holocausto não é uma propriedade privada, se é que já o foi, nem dos que o perpetraram, para serem punidos, nem de suas vítimas diretas, para reivindicarem uma simpatia especial, favores ou indulgência em nome de sofrimentos passados, nem de suas testemunhas, em busca de redenção ou certificados de inocência. A importância atual do Holocausto está na lição que ele traz para toda a humanidade. A lição do Holocausto é a facilidade com que a maioria das pessoas, colocadas numa situação em que não existe boa escolha ou que a torna muito cara, arranja uma justificativa para escapar ao dever moral, ou não consegue aderir a ele, adotando em vez disso os preceitos do interesse racional e da autopreservação. Em um sistema em que a racionalidade e a ética apontam em sentidos opostos, o grande perdedor é a humanidade. O mal pode fazer o trabalho sujo, apostando que a maioria das pessoas a maior parte do tempo evita fazer coisas imprudentes e temerárias, como resistir ao mal, por exemplo. O mal não precisa nem de seguidores entusiasmados nem do aplauso de um público, basta o instinto de autopreservação, estimulado pelo reconfortante pensamento de que ainda não chegou a minha hora, graças a Deus. Me curvando inteiramente, ainda posso escapar. E há uma outra lição do Holocausto, de não menos importância. Se a primeira lição é um alerta, a segunda é uma esperança. É a segunda lição que faz valer a pena repetir a primeira. Esta segunda lição nos diz que colocar a autopreservação acima do dever moral não é algo de modo nenhum predeterminado, inevitável e inelutável. Podemos ser pressionados a fazê-lo, mas não somos forçados a isso, de maneira que não se pode de fato jogar a responsabilidade da ação nos que pressionaram para tal. Não importa quantas pessoas optaram pelo dever moral acima da racionalidade da autopreservação, o que realmente importa é que alguns fizeram essa opção. O mal não é todo poderoso. Pode-se resistir a ele. O testemunho dos poucos que resistiram desmantela a autoridade lógica da autopreservação. Ele revela afinal do que se trata: de uma escolha. Fica-se a imaginar quantos precisariam desafiar essa lógica para incapacitar o mal. Existirá um limiar de desafio além do qual a tecnologia do mal bate pino e é obrigada a parar.